E aí, pessoal, tudo bem? Hoje não é sexta-feira, não sextou ainda, é quinta-feira, mas como já havíamos combinado, eu vou enviar com antecedência a nossa aula para que vocês tenham mais tempo de assistir, de estudar e de fazer a nossa prova no dia de amanhã, que inclusive já está disponível no portal, tá? Ela é toda dissertativa, como alguns de vocês já devem ter visto, mas eu fiz ela dissertativa não para prejudicá-los, eu sei que é chato, eu sei que é cansativo, eu sei que muitos não gostam de fazer as questões dissertativas, mas eu optei porque eu fiz assim também com constitucional, também com ciência política, porque é uma questão metodológica que eu resolvi adotar, porque questões objetivas, não que vocês não consigam expressar o conhecimento de vocês ali, mas fica mais difícil para eu avaliar o que vocês de fato compreenderam em direito constitucional, em direito internacional ou não compreenderam. Por questões objetivas fica tudo muito chutou, copiou de alguém, né? Realmente sabia o que estava marcando, então fica muito entre linhas para eu poder avaliá-los em relação à aprendizagem do nosso conteúdo. Na dissertativa, não. Na dissertativa fica fácil de notar se vocês copiaram da internet, se foi pego dentro do nosso conteúdo que foi passado, dentro das nossas aulas, do material de apoio. Então, eu vou avaliar e ter uma ideia bem mais aprofundada do que aprenderam e do que não aprenderam, tá? Então, só em linhas gerais aí justificando o porquê de toda a dissertativa, né? Acho que no final acaba sendo mais vantajoso para vocês, porque aí eu consigo, de certa forma, trabalhar outras questões ou adotar outras metodologias que foram falhas, que ficaram mal compreendidas, tá? Mas vocês têm até amanhã para fazer a prova de uma forma bem tranquila, não tá difícil, tirei das nossas aulas mesmo, tá bem? Bom, chegamos, enfim, à nossa última aula de Direito Internacional, que a gente vai encerrar o nosso conteúdo. Claro que não da forma como eu gostaria, como eu desejava que fosse, como eu esperava que fosse, né? Eu esperava muitos debates, seminários, estudo de casos concretos e práticos no direito internacional, que a gente tem muitos para trabalhar sobre terrorismo, armas nucleares, mas em razão aí do nosso distanciamento, a gente acabou ficando impossibilitado, né? Mas tentamos aí da melhor forma possível nos adequar e fazer com que pelo menos a base de todo o conteúdo fosse passado para vocês, né? Um conteúdo que eu acho, pelo menos em relação ao que a gente já vinha estudando em constitucional, é um conteúdo mais tranquilo, mais leve, que eu acho que de certa forma flui, desce um pouco melhor. Bom, para finalizar então o nosso conteúdo, ficou faltando falar um pouquinho sobre o sistema regional de proteção dos direitos humanos. Na aula passada, eu fiz noções bem introdutórias, bem gerais, sobre o sistema global, sobre o sistema geral de proteção dos direitos humanos e o que precisava e precisa ficar claro em relação à aula passada é que a gente tem um sistema geral de proteção, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela tem aplicabilidade para toda a sociedade internacional. Todos os estados podem e, de certa forma, até devem ratificá-la, né? Então, ela é aberta, de fato, a toda a sociedade e atende o indivíduo de forma geral, de forma abstrata. Ou seja, ela vem no sentido de concretizar a igualdade formal e de tratar todo o sujeito, todo o indivíduo de forma igualitária. E depois a gente tem o sistema especial de proteção, que ele também é aberto a toda a sociedade internacional, ou seja, todos os estados podem ratificar as convenções do sistema especial, mas a diferença em relação ao sistema geral é que ele não trata o indivíduo, o sujeito, de forma genérica, de forma abstrata. O sistema especial ele vai levar em consideração características, particularidades de indivíduos e de grupos sociais que, de certa forma, são vulneráveis, né? A gente fala aí de marginalizados e vulneráveis e que, portanto, precisam de um olhar diferenciado para que, de fato, consigam ser
protegidos e terem os seus direitos humanos garantidos. E aí a gente fala mais no sentido da igualdade material e da igualdade como reconhecimento no sistema especial de proteção. Mas tanto o geral como o especial, eles se incluem dentro de uma ótica de sistema global de proteção, porque está aberto a toda a sociedade internacional. Todos os estados podem aderir e ratificar esses tratados. Hoje a gente vai estudar o sistema regional de proteção e a gente vai perceber uma diferença entre os dois. Que no sistema regional de proteção, esses tratados e convenções, eles não vão estar abertos a toda a sociedade internacional, ou seja, a todos os estados. O sistema regional ele trabalha por região e, portanto, não a todos os estados, mas aos estados da determinada região que esse sistema vai abranger. A gente tem 3 sistemas aí de sistema regional dos direitos humanos, que é o sistema interamericano, o sistema africano e o sistema europeu. Então, são regiões aí diferenciadas que vão trabalhar, em específico, a questão dos direitos humanos nessas determinadas regiões. Por que se tem isso? Assim como se considera importante levar em conta no sistema especial as características dos indivíduos para que de fato eles sejam protegidos e os direitos humanos sejam efetivados, olhar para o idoso, olhar para a criança, para a mulher, para o negro, né? Perceber as diferenças que devem ser levadas em consideração no momento desse olhar, dessa proteção, se pensa assim também em relação às regiões. Pensando no aspecto cultural, no aspecto socioeconômico, cada região tem particularidades também que podem influenciar na questão dos direitos humanos. Então, pensando na questão regional e aí tendo como fatores a cultura, a economia, a gente também precisa pensar um sistema de direitos humanos que pense nessas características regionais e que por isso, então, a gente tem o sistema regional de proteção dos direitos humanos. Como a gente é Brasil se encontra dentro do sistema interamericano dos direitos humanos e que, portanto, a gente vai estudar na aula de hoje o sistema interamericano dos direitos humanos, deixando como sugestão para quem tem interesse que a gente ainda tem o africano e o europeu que vocês podem procurar em outros livros, deixando a recomendação aqui do livro da Flávia Piovesan, que talvez seja um dos poucos que fale de uma forma mais aprofundada em relação a isso. Ali no início eu só coloco uma observação para vocês, no sentido de que, como a gente tem mais de um sistema de proteção, a gente tem esse global, que a gente tem tanto o geral como o especial, e a gente tem o regional, é possível e muito provável que aconteça que um direito ele seja garantido em mais de uma convenção, ou em mais de um tratado, que é o caso específico da tortura, que é o exemplo que eu utilizo no material de vocês, né? Percebam que a tortura, ela tem proteção tanto no sistema geral, como no sistema especial e também no sistema regional. Então, ela é um direito garantido em vários sistemas de proteção dos direitos humanos e mais de um instrumento jurídico. Isso quer dizer que quando o indivíduo ele for violado em relação a esse direito, ele poderá escolher, poderá optar em qual desses instrumentos jurídicos, em quais desses sistemas de proteção ele vai se basear e vai fundamentar a proteção do seu direito. Então, caso existam mais de um instrumento jurídico, mais de um sistema de proteção que garanta o mesmo direito, o sujeito ele tem a opção, né, de escolher qual dos diplomas jurídicos, qual tratado, qual convenção ele vai utilizar para fundamentar a proteção do seu direito. Tá? Ele não é obrigado a escolher nenhum em específico, ele pode optar por aquele que lhe seja mais favorável em relação à proteção do seu direito violado. Tá? Dito isso, então, a gente começa aí falando um pouco do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, deixando destacado, então, que a gente tem também um diploma jurídico, né, um tratado, que vai trabalhar a respeito da proteção regional.
No nosso caso, esse tratado é chamado de Convenção Americana dos Direitos Humanos, mais conhecida como Pacto São José da Costa Rica. Então, esse é o diploma jurídico que a gente utiliza no Sistema de Proteção Regional Interamericano dos Direitos Humanos. E aí eu faço uma primeira pergunta: quem pode ratificar a Convenção Americana dos Direitos Humanos? Se eu havia dito que no sistema regional não é aberto para a sociedade internacional como um todo, vocês já sabem que não é todo e qualquer estado que poderá ratificar a Convenção Americana, porque ela não é aberta para a sociedade internacional como um todo, como é o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Então, vocês já sabem que são estados delimitados que podem ratificar a Convenção Interamericana. Que estados são esses? São os estados parte da Organização dos Estados Americanos, abreviado como OEA. A gente tem aqui na América uma organização que se chama Organização dos Estados Americanos, e os estados das Américas que ratificam essa organização, que é a OEA, podem ratificar a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Então, não é qualquer estado que pode ratificar a convenção. Somente pode ratificar os estados que ratificaram e que são membros da Organização dos Estados Americanos, abreviadas de OEA. Então, o estado, que hoje a gente tem 35 estados americanos que fazem parte da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Então, a gente tem praticamente, se não todos os estados das Américas ratificaram e fazem parte da Organização dos Estados Americanos. Somente esses podem ratificar e fazer parte também da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Tá? E nisso eu faço um resgate bem importante agora do nosso conteúdo, que é em relação à classificação dos tratados, que a gente estudou lá no início das aulas, né? A classificação dos tratados internacionais, e dentre a classificação, tinha uma classificação que se chamava possibilidade de adesão dos tratados. Quando a gente estudou possibilidades de adesão do tratado, a gente classificou de duas formas. A gente classificou os tratados abertos e os tratados fechados. Começando a retomar pelos tratados fechados. O que são os tratados classificados pela adesão na modalidade fechada? Significa que somente pode aderir e ratificar aquele tratado os estados que participaram do procedimento de ratificação e de feitura do tratado. Então, todos aqueles estados que efetivamente participaram do processo de negociações, todas aquelas etapas para se elaborar um tratado internacional, negociações, assinatura, todas essas etapas preliminares, na modalidade fechada de adesão, significa que somente esses estados que participaram do procedimento de feitura, de elaboração do tratado, é que poderão aderir e ratificar esse tratado. Por isso que é fechado. Não é para todo mundo, é só para os estados que participaram do processo de elaboração, aqueles que se fizeram presentes desde o momento das negociações preliminares. Esses são os que poderão ratificar os tratados da modalidade fechada. Na modalidade aberta, a gente fez uma subclassificação. Que subclassificação era essa? Isso, a gente tem os abertos limitados e os abertos ilimitados. Os abertos, claro, ao contrário dos fechados, admite a adesão a estados que não necessariamente participaram do processo de elaboração do tratado. São estados que não participaram do processo de elaboração, mas que depois que esse tratado já está pronto, né, já faz parte do mundo jurídico internacional, estados resolvem aderir e ratificar esse tratado. Isso significa a modalidade aberta. Aberta limitada significa que é possível que outros estados ratifiquem
a esse tratado, mas não qualquer Estado, somente Estado de uma determinada região ou determinado grupo restrito de Estados poderão ratificá-los. É aberta porque admite adesão posterior ao processo de elaboração, mas ela é limitada porque não é qualquer Estado, é um grupo seleto de Estados que poderão aderir a esse tratado com o passar do tempo. Já os abertos ilimitados, você pode aderir a qualquer momento àquele tratado e qualquer estado da sociedade poderá aderi-lo. Não é limitado a nenhum grupo, a nenhuma região. Qualquer tratado, qualquer estado poderá aderir e ratificar a qualquer momento o tratado da categoria ilimitado. Do conteúdo que a gente estudou até aqui, a gente consegue citar dois grandes exemplos importantes para conseguir enquadrar eles como aberto limitado e aberto ilimitado. Que exemplo que a gente tem de tratado internacional na classificação de adesão aberto ilimitado? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é? Percebam que ela é geral, que ela abarca toda a sociedade internacional e todos os estados poderão aderi-la e ratificar posteriormente no seu direito interno. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um tratado de modalidade aberto e ilimitado. Já a Convenção Americana dos Direitos Humanos, por se tratar do Sistema Interamericano dos Direitos Humanos e, como consequência, do Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos, significa dizer que ela é aberta, porque admite que, com o passar do tempo, estados vão aderindo a essa Convenção Americana, mas não qualquer estado, somente os estados que fazem parte da Organização dos Estados Americanos. Somente esses estados poderão aderir e ratificar a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Por isso que a Convenção Americana ela é aberta, limitada, enquanto que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é aberta e ilimitada, tá? Por isso que eu fiz esse resgate, para agora talvez ficar um pouco mais claro de visualizar aí essa questão de quando se pode aderir e de quando não temos a possibilidade de adesão. Bom, dando seguimento, então, a gente começa ali na questão da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, que é um dos órgãos, que vem por meio aí da Convenção Americana. Alcance. Ali o alcance ele vem no sentido de competência, quem a Comissão Interamericana alcança, tem competência sobre. Aqui ela tem competência sobre os estados que são estados parte na Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, aqueles estados que ratificaram a Convenção Americana dos Direitos Humanos se submetem também à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas agora um cuidado, Percebam que o alcance da comissão não é aos membros da Organização dos Estados Americanos. Não é todo o estado que é membro da OEA que se submete à Comissão Interamericana. Por quê? Porque são os estados que ratificaram a Convenção Americana que se submetem à Comissão Interamericana. Claro, para ter assinado a convenção, é preciso antes que esse estado seja parte da Organização dos Estados Americanos. Mas nem todos os estados que são estados da Organização dos Estados Americanos ratificaram a Convenção Americana. Os Estados Unidos, pasmem vocês, não sei se vocês sabem, vocês podem até procurar no site da convenção, a gente tem aí a planilha dos estados. Os estados americanos é estado membro da OEA. Claro, é um dos principais estados que a gente tem na Organização dos Estados Americanos. Mas os Estados Unidos não ratificou a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Ou seja, os Estados Unidos, ele é membro da OEA, mas ele não se submete à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos,
porque ele não ratificou a Convenção Americana dos Direitos Humanos. E a comissão somente vai ter alcance aqueles estados que ratificaram a convenção, tá? Claro, a não ser, e aqui a gente se aprofunda um pouco mais, mas a não ser que o estado ele aceite ser investigado pela comissão, né? É possível que o estado faça como se fosse uma carta, né, dizendo que ele aceita ser investigado, aceita receber visitações da comissão. Mas caso isso não ocorra, os estados que não são estados partes da comissão, em regra, da Convenção Americana, em regra, não é abarcada aí pela Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, tá? Bom, seguindo então, eu coloquei ali 3 principais funções da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. A comissão, de forma geral, isso não está escrito ali, mas de forma geral fica fácil de perceber, a comissão ela tem como principal função proteger e cuidar dos direitos humanos no nosso sistema regional de proteção. Ou seja, a comissão é como se ela desempenhasse um papel fiscalizatório. Ela vai cuidar, ela vai fazer estudos e análises para saber se os direitos humanos estão sendo aplicados e estão sendo efetivados dentro da região, que é a região interamericana no nosso caso. Então, é como se fosse um sistema fiscalizatório, né? Ela cuida a relação da aplicação e da efetividade dos direitos humanos. E ela faz esse processo fiscalizatório basicamente por 3 meios diferentes, que são as funções que eu pus ali para vocês. Primeiro, por meio de estudos e relatórios. Depois, por meio de recomendação aos governos dos estados parte, prevendo a adoção de medidas adequadas à proteção dos direitos. E depois, solicita aos governos informações sobre a efetivação desses direitos. Então, vejam que a Comissão Interamericana, nesse papel fiscalizatório dos direitos humanos, o que ela faz? Ela faz visitações in loco aos estados, né? Ela manda equipes de visitação para conseguir fazer um estudo, uma análise em relação àquele estado e em relação à proteção e garantia dos direitos humanos dentro desse estado. Dessa análise, desse estudo, ela faz um relatório. Com esse relatório, ela pode fazer recomendação aos estados e depois de feitas as recomendações, ela pode solicitar informações para ver se essas recomendações estão sendo efetivadas de fato ou não. Coloquei ali para vocês que o Brasil recebeu a visita da CID, que é a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, em 2018. Então, há 2 anos, a gente teve a visitação para estudo, análise e relatório da CID. E aí eu destaquei para vocês 2 trechos que me chamaram a atenção, que eu gostaria que vocês ouvissem do relatório que a Comissão de Direitos Humanos fez em relação a essa visitação de 2018. Vejam só. A CID chama a atenção para o grave contexto de violações aos direitos humanos das mulheres negras e da juventude pobre da periferia. São os pobres e os afrodescendentes aqueles que seguem sendo desproporcionalmente as vítimas de violações aos direitos humanos no Brasil. Estes são mortos às dezenas e milhares, sem investigação, julgamento, punição ou reparação. A CID quer chamar a atenção para algumas situações urgentes que exigem das autoridades nacionais e da sociedade a devida visibilidade, atenção e solução urgente. A. Violações de direitos reiteradas contra populações indígenas. B. Violências sofridas pela população quilombola, como ataques ao direito à terra. E C. Exclusão social da população em situação de rua, que sofre impactos da estigmação de suas lutas. Então, percebam que a gente teve a presença, a visitação de estudo da CID, né, da Comissão Interamericana, e ela, claro, o relatório é bem maior que esse trecho que eu li,
mas ela vai, visita regiões pelo Brasil afora para analisar se os direitos humanos estão sendo efetivados ou violados aqui no Brasil. E ela percebeu que a gente tem violações aos direitos humanos do pobre, do negro, de mulheres, de moradores de rua. Em vários aspectos, a gente não consegue concretizar os direitos humanos. E eu coloquei e li para vocês essa parte da visitação, em especial para vocês que pesquisam a questão dos direitos humanos. É importante a gente pegar fatos concretos, não só teoria, mas fatos concretos, para demonstrar que o nosso sistema de proteção está avisando que a gente não está conseguindo efetivar e garantir alguns direitos humanos aqui no Brasil. Então, deixa aí como demonstração, em especial aqueles que pesquisam temas relacionados aos direitos humanos, tá? Bom, seguindo então, além desse sistema fiscalizatório da Comissão Interamericana de enviar grupos para fazer análise de pesquisas, relatórios aos países membros aí da Convenção Americana, a comissão ela também pode ser provocada, ou seja, é possível que se faça a denúncia de violação dos direitos humanos à Comissão Interamericana. E isso a gente vai chamar de sistema de petição, que é o que eu pus ali para vocês, e que a gente vai encontrar como fundamento o artigo 44 da Convenção Americana. Vejam o que diz o artigo 44. Qualquer pessoa, ou grupo de pessoas, ou entidade não governamental, pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação dessa convenção por um Estado parte. Ou seja, é possível que uma pessoa, que um indivíduo, então agora percebam como o indivíduo é sujeito do direito internacional, que a gente estudou a questão das evoluções dos sujeitos, estados, organizações internacionais, e o sujeito, o indivíduo, como sujeito do direito internacional, e aqui percebam que fica clara essa ideia de como o sujeito indivíduo age no direito internacional. No sujeito, eu tenho costume de falar sujeito, mas o indivíduo, ele pode denunciar o Estado por violação dos direitos humanos. E ele pode fazer isso lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos por meio do sistema de petição. Então, vejo que o indivíduo pode denunciar o Estado, tá? E aqui eu abro um parênteses bem grande para a gente visualizar os nossos conteúdos de uma forma mais ampla, que a gente estudou nas últimas aulas do TPI, o Tribunal Penal Internacional. E lá eu disse para vocês que o TPI ele tem competência para processar e julgar indivíduos, sim, pessoas que cometem crimes de genocídio, crimes contra a humanidade. Então, o TPI ele vai processar e julgar indivíduos, as pessoas que cometeram os crimes. Mas isso não significa que o Estado que tenha participado dessas violações fica imune, que o Estado não sofra nenhuma condenação. O Estado pode sofrer condenação, mas não pelo TPI, porque o TPI vai processar e julgar pessoas, indivíduos. Mas o Estado ele pode ser condenado, sofrer condenações, ser processados, por exemplo, dentro do sistema interamericano de proteção, que é o nosso sistema. A gente vai ver mais no final da aula que a Corte Interamericana, que é um órgão jurisdicional, pode criar penalidades aos estados. Então, o Estado também pode ser responsabilizado, mas aí quem vai responsabilizar o Estado são outros órgãos que têm competência para processar e julgar estados, como é o caso da Corte Interamericana. O TPI não condena Estado, o TPI condena indivíduos. Então, é possível que a gente tenha uma condenação de um indivíduo brasileiro em razão de um crime contra a humanidade pelo TPI e também tem a condenação do Brasil por incentivar esse crime pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Então, a gente pode ter aí as duas condenações vindos de órgãos diferenciados no direito internacional, tá?
Só abrir esse parênteses para a gente retomar e ficar com clareza e não confundir. Coloquei ali para vocês requisitos de admissibilidade, ou seja, né, essa petição inicial de denúncia, como toda petição que a gente tem nos procedimentos, precisa obedecer determinados requisitos, que são os requisitos de admissibilidade. E aí eu pus ali para vocês: esgotamentos dos recursos da jurisdição interna, apresentada dentro do prazo de 6 meses da decisão definitiva. Essa decisão pressupõe, né, os recursos e a decisão final do direito interno. E, por fim, a matéria não pode estar pendente em outro processo internacional, ou seja, a vedação do litisconsórcio. Bom, o que isso quer dizer? Para vocês conseguirem compreender o que significa esses recursos de admissibilidade. Vejam, quando um Estado ele pode ser condenado internacionalmente pela Corte, a gente tem de uma forma mais clara a questão da limitação da soberania do Estado. No momento que um Estado ele pode ser denunciado por um indivíduo e, como consequência dessa denúncia, ser condenado, a gente está limitando a soberania desse Estado. Só que quando eu digo limitar a soberania, não significa dizer que não tem mais soberania, que o Estado perdeu a soberania. Não, significa que naquele momento a soberania foi limitada em razão de um princípio maior, que é o da proteção dos direitos humanos daquele cidadão, daquela pessoa que teve seu direito violado. Mas a soberania ela ainda existe, ela não pode ser desconsiderada. Por que eu digo isso? Porque o sujeito ele não pode diretamente se recorrer e denunciar o Estado na comissão sem ter tentado primeiro denunciá-lo no direito interno. Justamente porque o Estado é soberano, a gente precisa primeiro tentar resolver esse conflito no direito interno, obedecendo o sistema jurídico do direito interno. Se não deu, se o sistema não foi capaz de proteger, se passou o prazo da decisão definitiva, que é de 6 meses, sem uma resolução de fato que proteja os direitos humanos, aí sim o cidadão, o indivíduo, pode denunciar por meio de petição à Comissão Interamericana, tá? Mas o que precisa ficar claro é que ele não pode pular, fingir que não existe essa soberania estatal e denunciar o Estado diretamente na comissão, né? Isso é vedado pela Convenção Americana, que exige primeiro que se tente resolver o conflito no direito interno, se esgote as possibilidades internas antes de recorrer ao direito internacional. E aí a gente tem algumas exceções, né? Ou seja, não serão exigidos os requisitos A e B, ou seja, o esgotamento do nosso direito interno ou o prazo de 6 meses da decisão definitiva do nosso direito interno em 3 casos. A. Quando não existir na legislação interna o devido processo legal para a proteção do direito, se não houver permitido ao prejudicado o acesso aos recursos da jurisdição interna, e, por fim, quando houver demora injustificada na decisão. Então, nesses três casos, o indivíduo pode diretamente se recorrer à Comissão Interamericana. Nesse caso C, quando há demora injustificada na decisão, o sujeito não precisa esgotar todo o direito interno, ele pode diretamente recorrer à Comissão Interamericana, que foi o que aconteceu com a Maria da Penha, né? A gente teve aí uma inércia estatal gigantesca. Se vocês leram, que eu tinha pedido para vocês lerem essa semana sobre a questão da Maria da Penha, vocês vão perceber que o Brasil foi totalmente inerte no procedimento inteiro, né? Até quando a comissão chamou o Brasil para se manifestar, se defender, o Brasil não apresentou defesa, não apresentou resposta. Então, houve uma inércia, uma demora em dar uma resposta, em proteger o direito da Maria da Penha, que ela não esperou esgotar todos os recursos do nosso direito interno e se socorreu diretamente à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Mas o que precisa ficar claro, né, nesse momento aí para vocês é que não pode desconsiderar simplesmente
que existe soberania. A gente precisa primeiro tentar resolver aí o conflito no nosso direito interno. E aí tem o procedimento, né? Como que são essas etapas da petição? Bom, o procedimento, primeiro, a comissão, quando ela recebe essa denúncia, ela vai fazer esses requisitos de admissibilidade, ou seja, vai ver se cumpriu de fato esses requisitos de tentar a resolução do caso no direito interno. Então, a primeira corte ela vai fazer essa análise de admissibilidade. Se ela não receber, porque faltou algum desses requisitos, ela pode arquivar o caso. Se ela recebe a denúncia, ok, os requisitos de admissibilidade, o que a comissão faz? Ao receber a denúncia, a comissão solicita informações ao governo. Ou seja, pensando no caso do Brasil, no caso brasileiro, no momento que a comissão ela dá ok aos requisitos de admissibilidade e recebe a denúncia contra o Brasil, o segundo passo é solicitar informações ao governo brasileiro, ou seja, o contraditório, a ideia de defesa do Brasil poder se defender da acusação que foi feita, apresentar a resposta para que a comissão possa analisar os fatos pelos dois lados. Verificando que realmente houve violação, que o governo brasileiro aí violou os direitos que estão sendo denunciados, primeiro, a CID, a comissão, ela pode tentar fazer uma solução amistosa, ou seja, negociar, pode chamar o governo brasileiro e chegar em uma solução que seja favorável para ambas as partes, fazer negociações como se fosse uma questão de mediação, de conversa, de diálogo, para chegar num ponto em comum de solução dessa violação dos direitos humanos. Muito improvável que isso ocorra, que o país se declare culpado e que, de fato, concorde de forma amistosa a uma solução. Muito improvável que aconteça. Quando não acontece essa solução amistosa, o que a comissão faz? Qual é o próximo passo? A comissão, considerando que considerou o país como culpado, ou seja, violador dos direitos humanos e que a gente não conseguiu uma solução amistosa, a comissão ela elabora um relatório, Então ela elenca o que aconteceu, como aconteceu, as provas que ela tem, as conclusões que ela chegou, e nesse relatório ela faz recomendações ao governo. Recomendações, tá? É importante recomendações porque a comissão ela não é um órgão jurisdicional. Então, ela não pode aplicar penalidade ao país. A comissão é como se fosse um meio termo para tentar resolver o conflito. Então, se a comissão percebe que, de fato, o país ele é culpado e que não se predispõe a solucionar as questões de uma forma amistosa, a comissão ela vai elaborar um relatório e ela vai fazer recomendações para o governo. Ela vai enviar essas recomendações por meio desse relatório ao governo, que tem o prazo de 3 meses para cumprir essas recomendações. Provavelmente, após o período aí de 3 meses, a comissão envia um grupo para fazer uma análise da situação do cumprimento ou não dessas recomendações. Então, o Estado tem aí 3 meses para seguir as recomendações desse relatório da comissão. Se o Estado não seguir as recomendações da comissão, a comissão ela tem 2 possibilidades. Primeiro, todo ano a comissão ela faz um relatório anual das suas atividades e lança. Todos os estados eles podem acessar esse relatório que a comissão faz. Quando um estado ele não cumpre as recomendações que foram dadas no período de 3 meses, a comissão pode, dentro desse relatório anual que ela faz,
abrir um espaço e elencar que determinado país violou tais direitos humanos, que foi feito recomendações e que esse país não cumpriu as recomendações no prazo delimitado para que ele fizesse as recomendações. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a comissão, ela pode, por meio desse relatório anual, expor o país em âmbito internacional. Isso, em questões de tratados, de negócios internacionais, prejudica a imagem do Estado em âmbito internacional. Né? Percebam que a comissão, ela é como se ela estivesse gritando para a sociedade internacional. Olha só, esse país, ele violou os direitos humanos. Ficou comprovado por meio desse relatório que eu fiz. E por isso eu determinei recomendações para restaurar essas questões dos direitos humanos. E vejam só, esse país não cumpriu as minhas recomendações. Continuou violando os direitos humanos. E por isso estou mostrando para vocês, sociedade internacional, que esse país não cumpre suas palavras. Ratifica tratados, ratifica convenções, viola as convenções que ratifica e não faz nada para modificá-las, não segue as recomendações dadas. Então, o primeiro passo que a comissão pode fazer é, num relatório anual, colocar que determinado estado não cumpriu as recomendações da comissão, como uma forma de expor o país, né, num sentido vexatório, de vergonha, para esse país que fica feio em relação aos demais estados e demais tratados que ele já ratificou com outros países. Tanto expõe o país para ficar feio para o país que não está cumprindo as recomendações. É a primeira opção que a comissão tem. Segunda opção que a comissão tem é encaminhar o relatório à Corte Interamericana. Encaminhar o relatório à Corte Interamericana. Por quê? Porque a gente vai ver agora que a Corte Interamericana, ela é um órgão jurisdicional. Ela tem força vinculante, ela tem decisão que obriga os estados. Então, enquanto a comissão, ela é aquele órgão intermediário que vai tentar resolver o problema por meio de recomendação, né, por um meio mais brando, recomendando algumas adoções, algumas medidas, a corte, ela já é um órgão jurisdicional que pode vir de fato condenar e dar uma sanção punitiva ao Estado. Então é mais gravoso as decisões da Corte Interamericana. E a comissão, na ausência de cumprimento das recomendações que ela faz, ela pode levar esse caso à Corte Interamericana para que a Corte, agora de uma forma mais severa, investigue, dê prosseguimento ao caso e sancione o país de uma forma mais severa, de uma forma vinculativa e obrigatória, tá? Quero que vocês abram parênteses aí, para não se perder, que a comissão, indivíduos ou grupos de indivíduos podem denunciar, né? A Maria da Penha, pessoa, denunciou o Brasil à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Na Corte, somente a comissão ou estados podem levar decisões, levar casos. Pessoas não podem levar denúncias à Corte Interamericana. A Corte não recebe denúncia de indivíduos. É a comissão que recebe petições, denúncias de indivíduos. A Corte ela vai receber por repasse da comissão ou por meio de uma defesa ou de uma proposta feita exclusivamente por um Estado. Tá? Então, um Estado ou comissão que podem chegar até a Corte, pessoas, indivíduos, somente por meio da comissão. Tá? E aí, eu quero que vocês anotem como exemplo, claro, o caso da Maria da Penha Fernandes, que foi o caso aí da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que a gente teve, né? O Brasil foi totalmente inerte em relação à proteção do direito dela. Ela quase morreu, ela ficou paraplégica e foi então a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos que fez recomendações.
ao Brasil, e aí por isso então que a gente tem a Lei Maria da Penha de proteção à violência contra a mulher, e por isso também que a gente começou a ter delegacias especializadas de proteção à violência contra a mulher, né? Como eu disse na última aula, não por vontade do nosso país maravilhoso em proteger as mulheres, mas em razão justamente dessas recomendações que vieram aí da Comissão Interamericana, tá? Finalizando agora, então, a gente tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem duas atribuições especiais. A primeira, ela é um órgão consultivo, e a segunda, a Corte é um órgão jurisdicional. Então, ela tem dois caráteres diferentes. Ela é consultiva e ela é jurisdicional. Começando, né, fazer alguns comentários sobre a atribuição consultiva da Corte. O que significa consultivo? Vem de consultar, né? Então, a Corte, ela serve como um órgão hermenêutico, ou seja, quando se tem dúvida da aplicação de um direito que vem previsto na Convenção, que não se sabe como aplicar, né? A gente tem que interpretar levando em consideração a realidade histórica, levando em consideração a legislação de determinado estado parte da Convenção. Então, quando se tem dúvida da aplicabilidade, da interpretação de determinado dispositivo da Convenção, é possível solicitar um parecer consultivo à Corte Interamericana, né? Pedir ajuda na interpretação. Por isso que eu digo que ela funciona como um órgão hermenêutico, né? Quando não se sabe o que fazer, não se sabe como interpretar, quem vai dizer como, ou quem vai dizer qual método é o correto de interpretação é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por isso que ela é consultiva, é possível consultá-la para esgotar e tirar dúvidas a respeito da aplicabilidade e interpretação da Convenção. Quem pode solicitar parecer à Corte Interamericana dos Direitos Humanos? Qualquer membro da OEA, qualquer membro da Organização dos Estados Americanos, ou seja, Estado parte ou não da Convenção Americana. Então, percebam que é possível que um Estado que não é membro, que não ratificou a Convenção Americana, tenha alguma dúvida sobre a aplicação dos direitos humanos e que quer tirar essa dúvida, quer fazer essa interpretação de uma forma mais correta. Esse Estado pode solicitar um parecer consultivo da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Então, perceba que não é preciso que o Estado seja membro da Convenção Americana para que ele possa pedir esse parecer consultivo da Corte. Ele precisa ser membro da OEA, da Organização dos Estados Americanos, tá? Não necessariamente da Convenção Americana. Então, a gente tem aí um rol maior de estados que podem pedir a interpretação e a aplicabilidade da Convenção por meio da Corte, tá? Então, anotem aí que quem pode solicitar o parecer, qualquer membro da OEA, estado parte ou não da Convenção Americana, tá? E, por fim, a gente tem, então, o jurisdicional, né, que como eu acabei de falar aí para vocês, a Corte, ela é um órgão jurisdicional e que, portanto, ela pode condenar. Ela processa, ela faz uma sentença e ela condena. Ou seja, ela não faz recomendações como a comissão faz. Ela tem uma decisão que vai ter força vinculante, caráter obrigatório em relação ao país que está sendo condenado. Nessa função e atribuição jurisdicional, ela é limitada aos estados partes da Convenção, tá? Então, perceba que a Corte, dependendo da atribuição dela, a gente vai ter aí um panorama de estados diferentes. A Corte, na atribuição de pareceres, na atribuição consultiva, ela vai abarcar os estados da OEA, da Organização dos Estados Americanos. No sentido e atribuição jurisdicional,
é somente os estados parte da Convenção Americana. Então, no jurisdicional, por ser mais severo, a gente poder de fato condenar um país, só se pode condenar o país que de fato ratificou a Convenção Americana e que de fato autorizou aí a jurisdição, a competência da Corte em investigar, processar e eventualmente condenar o país. Então, cuidem para não confundir. Na atribuição consultiva, a gente tem a competência que abarca os estados da OEA, da Organização dos Estados Americanos, não necessariamente os estados que são estados membros da Convenção Americana. Já no jurisdicional, por se tratar de um procedimento mais severo, que vai de fato condenar o país, não é qualquer estado da OEA. No jurisdicional, são somente estados que ratificaram a Convenção Americana dos Direitos Humanos. E aí, para finalizar, fazendo a leitura ali do final que eu pus para vocês, no cuidar, a Corte, ao contrário da comissão, não faz recomendações. Por ser um órgão jurisdicional, tem competência para determinar medidas necessárias para a restauração do direito violado e ainda condenar o Estado a pagar indenização. Tá? Então, ela de fato pode condenar e criar aí um título executivo judicial que pode judicialmente ser cobrado contra o Brasil, que é a questão de indenização em razão da violação dos direitos humanos. Tá? Caso de condenação do Brasil em relação à Corte, temos, que eu pedi que vocês também dessem uma lida, que é o caso Gomes Lund e outros versus Brasil, que é o caso da guerrilha da Araguaia e de desaparecimento forçado de pessoas, e que inclusive considerou aí inconstitucional a nossa lei de anistia, né? A Corte disse que a nossa lei de anistia ela é incompatível com a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Embora na nossa DPF 153, eu acho, o Brasil tenha compreendido de forma diversa, né, que a lei de anistia ela é compatível com a nossa Constituição Federal. Então, o caso Gomes Lund, que eu pedi que vocês também lessem sobre a guerrilha da Araguaia, né, sobre casos de desaparecimento forçado dos integrantes aí da guerrilha da Araguaia, foi um caso que o Brasil foi condenado, então, pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos, e que justamente também nessa decisão aí, a Corte disse que a lei de anistia, ela não se adequa com a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que o Brasil é parte integrante, tá? Finalizamos a nossa aula, era essa o nosso conteúdo que tinha ficado restante aí em relação à semana passada, que eu tinha acabado de desistir de passar, né, o conteúdo, achei melhor enviá-lo hoje. E eu finalizo agradecendo do fundo do coração a participação de vocês, a compreensão de vocês nesse momento complicado aí de pandemia, que todo mundo teve que se reinventar, se esforçar um pouquinho, aprender a ser um pouco mais tolerante em relação a algumas questões, porque todo mundo está passando por um momento difícil. Planejar aulas virtuais, materiais à distância é muito, muito pior do que planejar aulas presenciais. 1000 vezes que a gente estivesse ao vivo, conversando, dialogando, é muito mais complicado estar aqui do outro lado, longe de vocês, mas foram desafios que a gente, infelizmente, não teve opção a não ser enfrentar e adequar as nossas rotinas a essa nova metodologia. Então, eu agradeço a compreensão de vocês, espero que todo o conteúdo ele tenha sido passado de uma forma um pouco mais leve, né? Nunca foi a intenção abarrotar vocês de conteúdo, as nossas aulas tentei nunca fazer grandes e sempre um material de apoio para guiar a aula, né? Guiar o caderno de vocês na ausência do quadro, que eu usava muito o quadro, né? Nunca gostei muito dos slides, então sempre utilizei o quadro. Foi difícil suprir essa ausência, então eu me utilizava dos materiais de apoio para que fosse o guia.
de vocês durante a aula. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a cada um e a cada uma de vocês aí ao longo desse semestre. Digo que agora vocês vão ter folga de mim, não só em razão das férias, mas semestre que vem a gente não se encontra em sala de aula. Espero que nas ruas, pelos corredores, sim, né? Estou com saudades de vocês, mas em sala de aula, semestre que vem, eu vou dar, enfim, folga para vocês, porque desde o início do curso vocês me viram todo o semestre, né? E agora vocês não me verão em sala de aula. Claro que, né, já adianto que a gente ainda vai se encontrar em aula, porque aí no futuro eu darei aula de direito ambiental, direito previdenciário para vocês, já fazendo propaganda aqui de disciplinas optativas, mas que eu fiz uma ementa para disponibilizar para vocês caso optem, que é direito e multiculturalismo e direito eleitoral, que a gente não tem aí, infelizmente, e que eu acho que é importante se ter, então terão como optativas. E então a gente tem algumas possibilidades além do ambiental e além do previdenciário para se encontrar ao longo do final da caminhada de vocês, que já está chegando aí. Chegamos na metade para frente da caminhada de vocês. Então, muito obrigada a cada um e a cada uma de vocês. Mando aqui muitos beijos de luz, de tranquilidade, de esperança, de carinho, de saudade para cada um. E espero que a gente possa se reencontrar logo, não em sala de aula, que agora eu estou dando esse tempo para vocês, mas que a gente possa se encontrar pelos corredores. Sigo sempre, sempre à disposição de vocês, né? Não me vejam só como prof, me vejam como Gabi, né? Como aquela pessoa que pode auxiliá-los em qualquer situação. E estou aqui, permaneço sempre para auxiliá-los em elaboração de trabalho, de orientação de pesquisa, de envios para congresso principalmente, e também permaneço aqui para que a gente possa elaborar juntos ano que vem mais uma viagem de estudos diferente, em lugares diferentes, em cidades diferentes, para que a gente possa sempre crescer e evoluir. Então, não em sala de aula, mas sempre permaneço perto de vocês e vão ter que me aguentar até o final, tá bem? Um grande beijo para vocês. Aguardo a prova amanhã até as 9h30 pelo meu e-mail. Beleza? Beijo, pessoal. Aproveitem a quinta-feira, que eu sei que vocês também têm prova hoje. Boa prova e nos vemos por aí.